Fala galera, estamos aqui de novo começando mais um podcast. Dessa vez, vocês não reparem, não estou um pouquinho suado aqui, que a gente correu aqui para mudar um pouco o cenário. Vocês vão ouvir aí um barulhinho, um chiadinho. Nós estamos sendo abençoados nessa tarde de sábado com a chuva. E hoje eu tô aqui com uma amigona minha, uma pessoa muito querida por mim, minha amiga, doutora Fernanda Loira. E aí, Nanda? Para você não é doutora, né, Guilherme? É cada vez mais amiga. Com certeza. Eu queria primeiro te parabenizar, né, pela iniciativa, pelo projeto. Vi, né, os pilotos, vi o seu programa com a Roberta. Me intimidei, porque vocês dois são feras aí da comunicação. Roberta, além de uma mulher poderosa, inteligente, né? Vocês são profissionais. Então, eu não sei, não criem expectativas a meu respeito. E agradecer, né? Que isso. Bom, você sabe que minha casa está de portas abertas para você sempre. Suas ideias, você e muita gente aí, não só você, mas tanto seu pai como sua mãe, seu irmão, que é como se fosse um irmão para mim também, Mestre Felipe. E somos colegas de jiu-jitsu. Irmãos de tatame, né? Irmãos de tatame. Bom, então agradecendo, né, você ter atendido ao meu chamado. Você era uma das pessoas que eu achava crucial estarem aqui, porque você é um coringa. Eu posso chamar você aqui para conversar do que seja de saúde, seja de esporte, né? Que você é atleta, ciclista e jiu-jiteira. E temos intimidade para falar de tudo, né? Então... E também toda essa questão social dos seus projetos, né? Com a Juliana, mandar um abraço aí para a Ju. E todas essas questões, então é uma pessoa que eu sei que eu posso trazer aqui para falar do que eu precisar, do que eu quiser. Claro, eu agradeço o convite. Nanda, vamos lá. Uma das coisas que, assim, eu acho muito importante a gente conversar foi que na semana passada teve aí não vou saber dizer ao certo o que era, né? Se era um projeto de lei, uma abertura, que o governo federal autorizou aí a criação de um plano, uma possibilidade de uma tentativa, né? De parceria público-privada. Não seria, né? O pessoal veio falar, o pessoal que criticou sem lei e tudo mais. Eu tô falando aqui, vou colocar minha opinião, mas eu li, tá bom? Eu sei como que funciona. A galera que vem criticar aí, fala, vocês estão falando uma coisa que vocês não sabem. Eu li, eu sei como que funciona, sei que não era privatização do SUS, mas era uma parceria público-privada, e quando a gente fala da iniciativa privada, a gente fala de empresa, vem a questão de que toda empresa visa lucro. Claro. Então, Nanda, eu queria que você, que além de ser médica, docente e tem todo esse conhecimento, falasse para nós assim a sua visão de como isso impactaria na questão da saúde pública, porque no momento que tem a iniciativa privada colaborando com a pública, eles imaginam algum retorno financeiro. Então, como que seria isso? Como funcionaria isso? Essa é uma questão muito complicada, né? Porque quando a gente fala de SUS, a gente fala de um sistema muito complexo. Não é simplesmente saúde gratuita. Como você mesmo disse, ele é muito amplo, né? O investimento é alto, né? Mas a gente tem que parar com essa falsa informação de que saúde é gasto, né? Saúde é investimento. E as premissas do SUS, elas são essenciais para que a gente considere isso. O que falta é informação. Por quê? Se você parar para pensar na quantidade de empregos que o SUS rende, né? Diretos e indiretos, porque quando a gente fala de saúde, a gente não fala só do hospital, a gente fala dos postos de saúde, a gente fala das empresas que fornecem material de saúde, a gente fala... Tudo isso envolve o gasto na saúde. Geralmente o pessoal imagina só
médico e enfermeiro, né? Mas você tem toda uma gama de serviços De que são agregados. serviços indiretos que são agregados. Motorista, limpeza, até Exatamente. fornecimento, igual você falou, Exatamente. são muitos outros fatores que envolvem, além Que disso, envolve. médico e enfermeiro, né? O SUS hoje, ele oferece milhões de empregos no Brasil. Quase 20 milhões de empregos no Brasil. Estão no SUS. Então, se a gente parar para pensar, quanto mais a gente investir num sistema dessa magnitude, a gente consegue, talvez seja a saída para a melhora da economia do país, né? É um investimento. Só que é uma questão, a gente tem que, quando a gente fala na questão do investimento público e privado, a gente tem que pensar lá atrás no porquê que o SUS surgiu no Brasil, né? Como era antes do SUS, né? Quando a gente não tinha o SUS. Quando a gente não tinha o SUS, na época da ditadura militar, foi criado o INPS. Não sei se você já ouviu falar do INPS. Meu pai já trabalhou no INPS. E aí, o INPS ele só assistia as pessoas que tinham carteira assinada. As outras pessoas eram, entre aspas, consideradas indigentes. Elas não tinham acesso ao serviço de saúde. Portanto, se elas não tivessem dinheiro para se cuidar, elas não tinham assistência. E é óbvio que isso gerou um caos na saúde, não só na saúde pública, mas na saúde em si do país e na economia do país também. Então, junto com a Constituição, veio a criação do Sistema Único de Saúde. E esse Sistema Único de Saúde veio para democratizar a saúde e para diminuir os gastos e os impactos que a falta da assistência à saúde ia gerar. Isso tudo, você está entendendo que dinheiro está envolvido o tempo todo? Porque né? A gente, não trabalha. exatamente. O que é o sistema de saúde? Ele é um direito de todos, um dever do Estado, e é pago com dinheiro público, que é dinheiro de imposto, né? E é um direito de todo mundo. Com certeza. Todo mundo tem acesso ao SUS, seja rico, seja pobre, seja o que for. Agora, no Covid, a gente viu isso claramente. Né? Mais de 70% de todo o atendimento ao Covid no Brasil foi feito pelo SUS. Né? Principalmente aqui na nossa região, que é uma região vulnerável em assistência, né? À saúde. Então, quando a gente para pensar no que foi feito na Constituição, quando a gente fez essa Constituição, né, que que gera um direito universal a tudo, a toda a população, e se a gente parar para pensar que é um sistema que assiste um país continental, né? A gente hoje consegue promover saúde com todas as suas falhas. A gente sabe que o SUS não atende 100%, a gente sabe que tem as falhas, mas ele atende do Oiapoque ao Chuí. Em qualquer lugar. Onde no mundo existe um sistema que assiste gratuitamente um país de 200 milhões de habitantes. Não tem, não existe no mundo, né? Foi interessante uma comparação que no episódio passado, eu e o Léo conversando e ele me contando que um conhecido dele, lá de Carlos Chagas, em uma viagem para os Estados Unidos, foi picado por uma cobra. E eles levaram ele para ter o atendimento e tudo. E eles, vai morrer. Chegou lá, o pessoal falou, não vai morrer não. Deram o tratamento todo lá, a sorologia lá, toda certinha, beleza. Chegou uma fatura para ele, quase R$500 mil para tratar de cobra. Que é uma coisa que qualquer posto de saúde aqui no Brasil, você vai ser tratado pelo SUS. E as pessoas não têm ideia da dimensão do que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde hoje promove a maior campanha de vacinação gratuita no mundo, né? A transplante de órgãos, vigilância sanitária, tudo isso a gente tem pelo SUS, né? Eu vi, pessoal, né? Teve um movimento muito grande na internet após o anúncio, né, do governo federal. E aí eu tava olhando assim, a assistência na questão da diabetes, né? Que um tratamento de diabetes fora do país, você paga uma fortuna assim, anualmente para você as insulina e tudo mais. E aqui o SUS distribui gratuitamente as medicações. As medicações, né? Medicações de alto custo, inclusive. Sim, acho que se eu não me engano,
E uma coisa interessante que a gente tem no nosso sistema, não só ele fornece medicação. Eu sei que isso não funciona 100%, mas o intuito do SUS é promover a prevenção. Isso é uma responsabilidade de todos, isso que as pessoas não entendem. O SUS não é responsabilidade só da ação de quem está gerindo. A falha do SUS não é o SUS em si, mas sim, muitas vezes, em acontecimentos marginais ali, como o próprio fato da corrupção, Exatamente. que afeta o SUS de receber verba, até nas pequenas unidades, o pessoal ali que a questão de remédio, consegue um remédio ali pro outro, faz essa questão. E também, às vezes eu vejo que o que aliviaria muito o SUS, Nanda, é o seguinte, o pessoal ter o bom senso de saber quando utilizar um PA, né, uma UPA, Exatamente. quando utilizar um posto de saúde e até de buscar se alimentar melhor e se exercitar, que são duas coisas que vão diminuir, aumentar a qualidade de vida e diminuir muito o impacto de doenças e tudo, assim. Sim, e epidemiológico. Então, o que acontece? A gente tem, quando a gente pensa só em saúde, a gente pensa em tratamento, né? E a promoção em saúde, que é o principal, a gente não pensa. Isso é a responsabilidade de todos, igual você falou. Minha, como médico, por exemplo. Eu tenho que ter uma responsabilidade como médico quando eu atendo um paciente, isso não é uma falha também, só minha, é uma falha, da gente cobrar um sistema que a gente tenha dados de todos os pacientes no país, isso é possível de se fazer. Né? Então, o que acontece? Eu peço um exame, aí o paciente vai em outro posto e pede o mesmo exame, e pede... Olha como onera o sistema se a gente não se organiza também como atendente do sistema, como usuário do sistema. A operação do sistema como operação como sistema. E outra coisa, né, que não tem como a gente deixar de falar, é que, infelizmente, se você parar para pensar, nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos 5 ou 6 ministros da saúde. Rodou bastante gente aí. E além disso, a equipe técnica. Porque a equipe técnica do SUS é excelente. Mas você imagina essa equipe mudando de chefe todo dia. Mudando de direção mudando a cada de dia, né? Ideologia todo dia. E estando à mercê da corrupção. Então, eu também faço a meia-culpa, porque é culpa nossa também, porque a gente tem que saber quem a gente coloca lá em cima, né? Para a gente poder manter o sistema funcionando. Começar então, lá na cabeça a coisa acontecer. Se a gente pensar numa empresa privada, você imagina uma empresa aí que durante 5 anos ela teve um presidente por ano, trocou toda a diretoria de 6 vezes, não funciona. Empresa nenhuma funciona. Então, porque, querendo ou não, eu assim, saindo da seara da saúde, entrando nessa questão assim, de todo processo, ele precisa de constância. Exatamente. Não dá pra você começar um processo aqui agora e, não tá dando certo não, vou pro outro. Não, você tem que ter uma insistência, você tem que ter um trabalho. É igual eu cito muito assim, quando eu sou uma pessoa que fala pouco de política, não sou tão instruído na questão de política, mas eu, na minha opinião, eu enxergo assim, a educação como a solução de todos esses problemas. Porque, por exemplo, que a gente está falando aí dessa questão da conscientização, a educação traz esse impacto. Só que é uma coisa muito a longo prazo. O impacto que você faz na educação. Aí você imagina, você cria um modelo de ensino, cria um modelo de escola para agora e daqui 2 anos você já mudou. Ou seja, você não teve nenhuma turma que vivenciou aquele programa de ensino resultado daquilo. De 1ª a 8ª série, 1º ao 9º ano, ou ensino médio que seja. Pessoal, peço desculpa aí, a chuva tá bem forte, mas nós vamos continuando aqui. A gente manda bravo. Mas aí, continuando seu raciocínio aí em relação a isso, né? E eu acho que sim, tem que ser a longo prazo, não adianta ficar nessa rotatividade de ministro, de diretor e tudo mais. Você interrompe o processo, tem que ter constância. Exatamente. Essa gestão, né? A mudança da gestão, desculpa, e a mudança da gestão política, né?
E a mudança da gestão local também, né? Da política e em todos os níveis, federal, estadual, municipal, né? Então, assim, isso eu estou falando sem ideologia política nenhuma. Seu olhar como profissional da saúde nós estamos falando, e usuária do sistema. E usuária do sistema. Todos nós somos usuários do sistema. Se você machucar o SAMU e te buscar, você está usando o SUS. Mesmo o pessoal, né, que tem o plano de saúde aí, exatamente, que paga um plano privado, querendo ou não, a sua empresa aí, o seu convênio, muitas das coisas que ele te fornece, ele depende do SUS para te fornecer, cara. Então, vamos dar uma se ligada aí na hora que... Então, o que eu enxergo nisso? O interesse público, você ter um interesse público é muito difícil quando a gente fala em visar somente lucro. E querendo ou não, se você tiver empresas que elas têm responsabilidade social além de lucro, a gente consegue parceria, que é diferente de gestão. Há uma grande diferença entre gestão pública e gestão privada. As pessoas confundem isso, né? A gente viu aí até nessas eleições como isso foi confundido, né? A diferença de quem gere um setor público e de quem gere um setor privado. Quando você consegue fazer termos de cooperação entre essas duas esferas, isso é válido. Mas quando isso não acontece, sempre vai ter uma falha em quem vai ser assistido. Isso não pode acontecer. Isso é que a questão toda é que às vezes a gente fica cozinhado, igual o sapo que cozinha, né? Se você botar ele na água quente, ele pula. Na água aqui você pode esquentando ela que ele fica, né? Isso quando se falou nessa questão de privatização do SUS, nosso receio é somente esse. É que isso seja só a ponta do iceberg. E isso vem num crescente. Porque a gente viu de um tempo para cá aí o desmonte do programa Mais Médico. A gente vem vindo algumas coisas na saúde pública sendo desfeitas, né? Por questões políticas. Então, o programa Mais Médicos funcionava. O SUS funciona. O que atrapalha são os gestores, são as políticas que... Desculpa. Que vem em mão. Então, e isso é responsabilidade. A gente tem que parar de achar que a responsabilidade do prefeito que está ali, do governador, é nossa. É todo mundo, né? É a sociedade. Nós somos cidadãos responsáveis para que o SUS funcione. Eu sou responsável em não onerar o SUS cuidando da minha saúde, não fumando, não bebendo, praticando exercício físico, como você mesmo falou, né? Tudo isso. E a questão da educação, igual você falou, quando a gente pensa no SUS, o que a gente vê? A televisão mostrando os hospitais lotados, todo mundo nos corredores, as crianças morrendo, sem assistência. Mostra o lado ruim, né? Mostra o lado ruim. Mas também, onde está a educação da população para que essas pessoas sejam assistidas nas unidades básicas, nas UPAs regionais, para que os hospitais gerais não fiquem lotados? A verdade é o seguinte, Nanda. A maioria do pessoal só vai lá quando o trem tá pegando. Às vezes uma coisa que poderia ser resolvida ali com uma consulta rápida, no atendimento de triagem, o médico identificar e dar uma receita para um problema. Exatamente. A pessoa enrola e deixa aquilo se tornar um problema muito maior, né? Que aí vai precisar de, sei lá, uma cirurgia e tudo. Eu não sou... Meu conhecimento na saúde é muito básico, mas eu já vi pessoas que às vezes uma coisa simples, um simples tratamento ali, um antibiótico e tudo, poderia resolver o problema dela, mas ela vai deixando e só vai procurar no último caso. E está nas mãos, igual eu te falei, de todos nós, né? Assim, eu trabalho aqui, você sabe disso, e trabalho no Vale de Jequitinhonha. Ou seja, eu trabalho no Vale da Fome, de Minas. No Vale de Jequitinhonha é ainda mais grave do que aqui a gente no Vale do Mucuri. E aí o que eu vejo lá? Eu vejo lá que às vezes um paciente chega para mim, por exemplo, um quadro muito grave, já com sequelas, e um paciente que procurou assistência. Às vezes ele está sendo
entre aspas, maltratado durante anos. Uhum. Por falta de um olhar mesmo. De quem está gerindo aquela unidade, aquele local, e em olhar para aquela pessoa. Eu vou citar um fato aqui que aconteceu comigo e que me impactou muito, né? Uhum. Há alguns anos atrás. Eu atendo numa cidadezinha que chama Medina. Não sei se você conhece. Medina é uma cidade muito pobre, né? A população é pobre. E eu entro no ambulatório, né? Onde eu atendo lá. Eu sou dermatologista, então geralmente eu atendo os casos dermatológicos. E aí eu entrei e olhei uma senhora que estava sentada na cadeira de espera. Como é um ambulatório de especialidades, eu nem sabia que ela era minha paciente. Mas entrei, olhei e falei, nossa, essa paciente tem faces rancênica. Na minha cabeça, entrei, comecei meu atendimento. Ela veio, lógico, para mim. E eu já vim porque eu tinha a ideia de que ela foi procurar atendimento para hanseníase. E ela, não, eu estou aqui porque eu estou tratando de alergia há 4 anos. E não está melhorando. Aí lá no posto me mandaram... Alergia no rosto? Não, o corpo todo. Aí respirei fundo, que a vontade é de ir lá onde que aconteceu a coisa, né? Mas a gente segura um. E aí eu fui explicar para essa paciente que o quadro dela era um quadro sugestivo de outra doença, tive que explicar para a acompanhante. Aí você imagina, há 4 anos, uma paciente que mora numa área endêmica de hanseníase, quantas pessoas essa pessoa contaminou por não estar sendo tratada por uma doença. 4 anos? 4 anos. E uma doença onde o tratamento é realizado no SUS, e somente no SUS. Se você adoecer, você vai tratar no SUS hoje, de hanseníase. O meu pai teve hanseníase. E ela tratou, né? Hoje ela é acompanhada comigo e na unidade de tratamento de hanseníase. Ficou com as sequelas dos 4 anos que ela não tratou da doença. Então você imagina. E não é, pelo que eu me lembro, não é um tratamento tão complexo, né? Não. É um tratamento assim, chato, né? Assim, mas não é algo assim que igual você tem dificuldade de acesso à medicação, não, nada o acesso é imediato. É só ser feito o tratamento. Só precisa ser feito o diagnóstico. Nossa, cara. Então você vê que as falhas são muitas, né? Desde alguém olhar faces rancênicas, assim, eu estou falando termos assim que são faces. As pessoas que têm hanseníase mais agravada, elas têm uma face característica, leonina no lobo da orelha, elas perdem a sobrancelha. Para nós que temos, que cuidamos, né? Quando a gente olha, a gente vê já faz o diagnóstico visual. Pode até não ser, mas assim é muito característico. Então eu fico imaginando assim, será que alguém olhou no rosto dessa pessoa? Uma vez. E também, poxa, o médico que vinha acompanhando ela, né, poxa, porque... Sim, as pessoas todas envolvidas, porque a gente tem também uma questão que eu acho importante, mostrando que na atenção à saúde, e a gente tem cada vez mais saído dessa questão mecanicista da medicina e de especialidades, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou médico. Por mais que você seja especialista na área, mas você vai ter conhecimento básico. E eu não trabalho sozinha. Eu não trabalho sem um fisioterapeuta, eu não trabalho sem um enfermeiro, sem o técnico de enfermagem. Todas essas pessoas não são categorizadas, não existe hierarquia, não. É uma equipe multidisciplinar. Cada um tem uma função, exatamente. Mas... Né? O tratamento é holístico. E isso é que leva o acesso à saúde. Nós conseguimos com as unidades básicas de saúde, as agentes de saúde, que são do bairro do posto de saúde, que conhecem as pessoas, que buscam o problema e trazem para o tratamento. Entendi. Isso é algo que não existe no mundo. Né? A gente tem unidade básica de saúde na Amazônia que é no barco. Aqueles catamarãs lá, né? Que ficam tratando as pessoas que são ribeirinhas. Então, assim, é uma responsabilidade de todo mundo e a gente tem que parar. Assim, o médico, realmente, a falha está em todos nós. E talvez, por a gente não saber trabalhar em conjunto. Né? A medicina, pela ser holística e universal, que é o princípio do SUS,
é esse. Uhum. Por que o Mais Médicos foi idealizado? Para Pensando levar assistência à saúde onde não tinha antes. Para que antigamente ia todo mundo para Belo Horizonte, né? Uhum. Até daqui. É. Ninguém tratava aqui. Você E não isso é um tinha- erro, né? Só achava o médico bom é o médico da capital. Não é o médico que mora no interior. Até minha mãe mesmo, na época, né, do câncer de mama dela, que aqui realmente, assim, nem o início, só, até para ela conseguir o diagnóstico, foi difícil aqui. Ela, não sei se foi em Belo Horizonte ou em Valadares, tanto que ela começou o tratamento, o tratamento oncológico em Valadares, depois deu sequência em Belo Horizonte. Foi antes de montaram um centro oncológico aqui. Sim, depois, né? no Hospital Mas foi Samaritano. antes do período de tratamento dela. Mas assim, cara, eu fico olhando, o pessoal não enxerga, porque imagina o vídeo mesmo. Que A foi, falta de informação já era anterior a ele. Quando ele chegou, a bomba estourou. E outra coisa, aí voltando a essa questão assim, da conscientização e da educação, a gente ainda tem o vírus rodando aí. E você vê uma galera aí na rua que não tá nem aí. Assim, é como se nunca tivesse tido pandemia, não houvessem pessoas do grupo de risco ainda ao redor, na família, no presente, né? Sim, é uma negação, né? Da assim, realidade. Cara, onde que esse pessoal tá com a cabeça? Porque vou te falar, assim, você na área da saúde deve estar vendo isso muito mais do que eu. Mas tem pessoas literalmente ignorando o fato de nós ainda estarmos, por mais que agora teve uma queda, mas lá na Europa mesmo, Alemanha e França já estão com segunda onda, né? Sim. É justamente nós estamos lidando com a doença que não tem vacina e nem tratamento. Não vai ser uma doença que a gente vai conseguir controlar tão facilmente. E a galera não tem consciência Não. disso, né? A falta de informação. Eu vejo muita gente, às vezes, eu entendo essa questão da saúde mental das pessoas, né? Num momento de quarentena, não é só uma doença que está circulando, as pessoas estão presas, né? É aquela música do Engenheiros, né? O mundo todo agora é uma ilha. Há milhas e milhas de qualquer lugar. O mundo é uma ilha, né? Aí a gente vê que essas pessoas estão confinadas e essas pessoas estão negando a realidade. Isso, a gente mora num país livre, né? Temos a Constituição, temos o direito de ir e vir, mas ele termina enquanto você põe em risco a vida de outras pessoas. Né? E isso aqui no Brasil, o impacto aqui no Brasil foi muito grande, né? Porque a gente não teve um norte. Né? Cada estado, cada cidade agiu da maneira que achava melhor, de acordo com o pensamento local. Não houve um norte. Igual eu te falei, nós mudamos aí, foram 3 ministros, né, da saúde, só durante a pandemia. Então a gente não... Ficamos um período sem... Estamos num período sem, né, técnicos realmente. Então isso entristece, porque a gente se impactou muito com 10 mortes e não nos impactamos mais com 160 mil. Naturalizou a morte, pessoal, né? E ficou falando assim, mas que morre de acidente, morre de câncer, morre de outras coisas, mas... E por causa disso, você vai banalizar as mortes? Óbvio que não. Dessa outra situação? Muita gente fala assim, mas fulano morreu. É porque a gente tenta. Eu sei que é uma forma de defesa do ser humano, né? Fulano morreu, mas fulano era diabético. Eu falei, fulano diabético nunca gripou? Né? Morreu da gripe? Diferente. Então não vamos minimizar uma doença dessa, né? E uma coisa que eu percebo, Nanda, assim, a maioria das pessoas no meu núcleo, assim, as pessoas que eu tenho contato, as pessoas que eu tenho trabalho, a maioria tem acesso a um convênio de saúde, a um plano de saúde. Muitas delas tiveram o Covid. Sim. E dentro dessas pessoas, eu tive notícia de pouquíssimas que vieram a óbito. Você que está mais ligada, né, nessa situação da saúde, até por intermédio da universidade, que estava desenvolvendo o boletim, fazendo um levantamento estatístico. Nós temos o comitê, né, do Covid. É notável que as pessoas que tiveram histórico de menos acesso à saúde e qualidade de vida,
foram as que foram vieram. mais atingidas. Nós tivemos, assim, casos de pessoas nas áreas, zonas rurais, esses pequenos lugarejos, que já chegaram em estado mais grave. Essas foram as mais atingidas pelo agravamento. Não tinham nem conhecimento no início, talvez se tivesse feito um diagnóstico eu entendo precoce, né? também que nós tivemos, assim, nós aprendemos a lidar com o Covid durante a Covid. Não foi uma doença que nós estudamos antes, na hora que ela chegou, agora vamos fazer uma frente de trabalho e vamos tratar. Não. Todo mundo foi aprendendo durante o período em que ela estava acontecendo e no pior momento, né? Nós aqui no Brasil, né, nós tivemos carnaval com a Itália em frangalhos. Eu sinto assim que as autoridades em si deixaram correr um pouco no carnaval, muito. Assim, porque já era para assim, pessoal, não é melhor era a gente levantar dar uma anteninha, né? Vamos criar uma medida e tentar, porque também é muito difícil você fazer isso no carnaval, mas a galera ignorou, porque no carnaval já era pra gente estar se preparando, já era pra gente estar se organizando para não sofrer os impactos da maneira como a gente sofreu. Acho que sim. A galera visou o conforto mental da população e financeiro, econômico, né? E literalmente, desculpa o termo, mas cagou pra questão da saúde. Cagou pra possibilidade de um spread da doença, né? Não sei como é que seria esse spread, assim, espalhar mesmo assim, a doença, né? disseminação, isso, da doença em massa. Porque assim, eu creio que né, no exame contato com o vírus, foi no carnaval. Porque eu passei carnaval numa cidade que foi Belo Horizonte, que teve, se eu não me engano, 400 blocos de rua e uma população enorme. Você conhece o carnaval de BH, você sabe como é que, né? E assim, eu confesso também que eu fui muito ingênuo de achar de desinformação. De pegar e falar assim, nós já passamos carnaval em Belo Horizonte juntos, né? E esse ano, claro que lógico, eu estando mais ligada a essa área, né? Impacto esse ano, eu tive muito acesso e quando a gente também tem essa coisa de se colocar no lugar mais de quem está perto, né? Então, quando eu via tudo que era me enviado, porque quando começou na China, todos nós, principalmente a gente da universidade, a gente já começou a estudar o que estava acontecendo no mundo, ficou com medo. Quando veio na Itália, que a gente via aqueles vídeos horrorosos, né? Das pessoas morrendo sem tubo. Eu te confesso que 30 dias antes do negócio começar a ter os casos aqui, eu não imaginava que chegar aqui. Exatamente. Porque teve até essa galera, né, de teoria conspiracionista, que ele não vem para o hemisfério sul porque o vírus não aguenta calor. Isso eu literalmente não liguei, mas na hora que eu vi lockdown, cidade fechando comércio, barreira sanitária, né? Aí eu falei, cara, peraí, vamos acordar. Eu sou meio assim, eu demoro pra levar o negócio a sério, mas também quando eu vi, aí eu peguei. Exatamente. Quando você tem a informação, tanto que eu não fui esse ano. Porque eu vi algumas coisas, comecei a pesquisar algumas coisas, eu falei, não, eu acho que esse negócio vai chegar aqui com tudo. Assim como aconteceu, né? Lógico que a gente vem aí de uma polarização política também que ajudou... Dificulta o consenso e ajudou a disseminar. Ligar o foda-se na parada. Exatamente. E assim, o impacto econômico, eu acho, da gente não ter respeitado isso está sendo ainda maior do que seria não ter tido um pouco mais de contenção no começo, né? Aconteceu comigo o seguinte, esse ano, né, algumas pessoas sabem, foi um ano bem difícil para mim. Porque literalmente, eu trabalho com eventos, você sabe, né, a questão da fotografia. Sim. Eu fiquei 90 dias parado, sem trabalhar. Mas aí, ao invés de eu me revoltar, eu teria todos os motivos para me revoltar e falar, não, tem que liberar tudo, tem que voltar a trabalhar. Só que aconteceu uma outra situação comigo. Esse ano eu perdi
os meus 2 avós, os que eu tinha vivos, né? Que eram os meus avós maternos. Não foi de Covid, né? Meu avô já estava com 91 anos, minha avó com 85. E o caso dos dois que passaram muitos anos juntos, eu acho que meu avô faleceu primeiro. 3 meses depois meu avô faleceu primeiro, 91. 3 meses depois a minha avó faleceu. E aí, voltando ao gancho, em vez de eu ficar revoltado porque eu não estava trabalhando, eu estava preparado financeiramente para passar esse período, mas eu me coloquei no lugar daquelas pessoas que, por causa do Covid, perderam entes queridos, como foi o meu caso. Não foi por Covid, mas isso me fez repensar e me colocar no lugar dessas pessoas que... Nas pessoas próximas de quem perdeu. Porque, pô, talvez se a pessoa não tivesse saído ali, tido contato com alguém que... Porque a gente sabe que o vírus só começa a manifestar sintomas, né? Depois que o vírus já tá ali no seu corpo. Então, às vezes a pessoa é um vetor, não sabe, e tá contaminando ali, seja num... O próprio supermercado, que é uma questão assim, fez lockdown, só vai abrir farmácia, supermercado, padaria, açougue, as coisas de necessidade básica. Mesmo utilizando máscara no supermercado, passando álcool em gel, pode ser um local de contaminação. Exatamente. Então, por causa de uma pessoa que eu passo álcool depois e tudo, e pegou numa coisa ali, e aí bota a máscara no queixo e vai pra rua. Carregou o vírus e aí perdeu um ente querido. Exatamente. Por causa disso. A culpa, né? Não foi o meu caso, mas eu refleti nessa situação, de saber que, poxa, imagina a situação dessas pessoas. Então, eu não posso reclamar, porque eu estava preparado financeiramente para aguentar esse período, mas eu vivi o outro lado, né, dessas pessoas. E assim, não foi só uma doença, né? Você vê aí o impacto das pessoas não poderem enterrar seus mortos, que nem eram. Né? No caso do meu avô, que nem tinha sido Covid, a gente não pôde abrir o caixão. E nem velar por muito tempo, né? Foi bem limitado, não pôde ter muito. O impacto da saúde mental das pessoas em relação a isso, assim, você vê, a minha avó faleceu tem um mês, lá em Campos do Goytacazes. Ela foi velada 2 horas. Não foi por Covid também. E foi enterrada, ou seja, assim, o velório podia ter 5 pessoas, a maioria dos netos não a viu. Ou seja, nós nunca vivemos isso que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que no mundo, porque também no mundo nunca, nas pandemias anteriores, nunca se teve métodos tão, né, por causa da globalização, essa questão de fechar o comércio dessa maneira e tudo, acho que nunca teve isso na história. Não teve por informação, mas assim, a gente tem uma mania, como é que é? É aquela velha máxima, né? O povo que não conhece a história está fadado a repeti-la, ou por fato ou como tragédia. Nós já tivemos outras epidemias no mundo, não aprendemos com ela, né? Nós tivemos a gripe espanhola, como todo mundo está falando agora, há 100 anos atrás, 102 anos atrás, com em torno de 40, 50 milhões de mortos no mundo. O Brasil, o presidente da República, morreu de gripe espanhola na época, que era o Rodrigues Alves, né? Eu acho que a gente, o que a gente tinha mais próximo disso, e mesmo assim, isso compara, foi quando teve a gripe suína, o H1N1, que foi em 2009. Pois é. E assim, o vírus... Não foi nada perto disso. Nada perto disso. O H1N1 era um vírus, mas a mortalidade dele era maior que do Covid, mas ele não disseminava como o SARS-CoV-2. Então, e logo se encontrou uma medicação que tratava o H1N1. Ele era um vírus mais semelhante aos vírus já tratados, né? Então os antivirais, né? E assim, as pessoas que pegavam morriam mais, mas ele não se espalhou. Não se espalhava tanto. Então a contenção dele foi muito rápida. Mas se você parar para pensar, todo ano a gente tem que tomar vacina contra o H1N1, desde 2009 até aqui. Provavelmente é o que vai acontecer com o Covid, né? Com SARS-CoV-2.
E aí a galera utilizar isso nas outras áreas da saúde também. Pra não amontoar de gente no hospital, né? E fazer a prevenção, fazer né? a Até prevenção. pouco. Ó, a gente teve até foi o presidente da Sociedade de Infecto que colocou uma pesquisa que foi feita em alguns hospitais, mostrando que em torno de 90% dos casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave esse ano, na maior parte das emergências, foi Covid. Aí o pessoal falou, pô, mas como assim, né? Ninguém mais gripou? Não, porque o Covid levou as pessoas a usarem máscara, a lavar a mão, higienizar as coisas em casa, manter distância, evitar sair quando está com sintomas e tomar vacina. Pronto. Todo mundo vacinou contra H1N1, influenza, né? Com medo do Covid, todo mundo vacinou de outras coisas. Imagina se isso fosse feito. Ou seja, nós aprendemos como é que trata gripe, como é que previne gripe, né? Com o Covid. Estava aí o tempo todo. Mas a galera. A gente só não. Então é questão de educação mesmo. Né? É uma questão de educação, é uma questão de bom senso, é uma questão de humanidade, pensar mais no outro. Nós tivemos, assim, a questão da educação que você falou, né? Por que as pessoas. Nós não estudamos. Nós estudamos na escola, mas isso não foi colocado. A revolta da vacina. Tudo isso, né? O Oswaldo Cruz, a história do Oswaldo Cruz, né? Que era ministro da Saúde na gripe espanhola. E às vezes eu fico falando assim, fulano fala assim, esse dia alguém chegou para mim e falou assim, você tomaria a vacina da China? Eu falei, eu tô a primeira da fila. Eu falo, gente, o que acontece? Nós temos aí um legado da medicina sanitária no Brasil, né? Que é o Adolfo Lutz, o Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, que é quem fornece 75% das vacinas no Brasil. E vai provavelmente distribuir a Coronavac e a vacina do Covid. Nós temos a história da saúde no Brasil, a história sanitária no Brasil, como isso é promovido, como isso é feito. E as pessoas não conhecem isso, as pessoas não sabem isso. Se elas soubessem, se elas fossem informadas disso, elas teriam um pouquinho mais de consciência em relação ao SUS que a gente falou, consciência em relação ao outro, né? E essas também acho que falta um pouquinho de iniciativas delas de buscarem, né? Pô, como que eu tenho uma vida mais saudável? Como que eu melhoro? Como que eu previno? Não vou nem dizer na parte da saúde, mas se você buscar qualidade de vida, qualquer profissional que você for buscar qualidade de vida vai te mostrar os caminhos de ter uma vida saudável, vai envolver essa questão da prevenção, higiene, alimentação saudável, exercícios, todos esses fatores que a gente... Que é o que o SUS faz. É o que o SUS faz, né? É o serviço que o SUS presta para a população. Que o SUS presta. Você vê muito pouco isso nos setores privados, né? Promoção de saúde. Grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, a vacinação em massa. Porque, querendo ou não, é até um vetor contrário, né? Porque o governo está ali para oferecer isso. E na parte da iniciativa privada, geralmente é o pessoal que vai buscar. Então a gente tem que dar muito valor para isso aí. Nanda, em relação a galera aí, os alunos, né? Que você leciona aqui na UFJM, para os acadêmicos e os discentes, né, os acadêmicos em graduação e os próprios docentes aí na área da pesquisa e extensão, deve estar sendo uma oportunidade única essa questão do Covid, né, para o desenvolvimento acadêmico. Sim. Como é que está sendo isso lá na faculdade? O impacto acadêmico foi muito grande também para eles, porque no caso dos nossos alunos na UFJM, eles perderam um ano, né, acadêmico. Teve isso. Então eles não vão mas ter. Mas mesmo com o EAD e tudo, eles... a gente está em ensino remoto, mas isso não vai antecipar coisa, né? Nada. Eles vão recomeçar ano que vem, entre aspas, do zero, esse né? lado aí foi ruim. Foi ruim. Então, assim, isso é um impacto muito grande. Principalmente aqui na nossa região. Porque a gente é uma universidade nova, né? UFJM. É uma universidade nova, é uma universidade do interior. Nós temos alunos aqui do Brasil inteiro e de fora do Brasil, né? Nós temos alunos de intercâmbio que são da África. Então, quando isso aconteceu,
nós não pudemos formar, né, a primeira turma da ficou Faculdade de atrasada, Medicina, né? Então isso foi um impacto para nós da universidade toda, né, não só da medicina, de todas as áreas, né? E nós conseguimos fazer o quê? O jogo do contente, né? Nós vamos ter que nos reinventar e ver o que nós podemos fazer. O que nossos alunos fizeram muito foi produção acadêmica durante esse período, né? Eu orientei, os outros professores orientaram, então as pesquisas, eles publicaram, nós conseguimos publicar um trabalho internacional, num congresso internacional, a partir do trabalho do nosso comitê de Covid da universidade. Eu recebo, sempre que você me manda lá os boletins, os boletins. E as entrevistas, né, que sim. dá o pessoal lá os depoimentos. Então, nossos alunos publicaram um trabalho num congresso. Agora tudo está online, né? Então, também facilitou para que a gente conseguisse fazer isso, né? Interessante. Eu imaginei que, assim, tivesse sido uma oportunidade para, né, eles estudarem essa questão, mas talvez tenha sido mais negativo para eles não poderem ter mais contato, né, com a questão disso. Porque a medicina é muito prática, né? Então, assim, eles se afastaram da substância de estudo deles, que é o ser humano, né? Então, o impacto foi muito grande. Mas nós fizemos o comitê, né? Foi formado o comitê com muita luta aí da universidade, que é aquilo que eu estava te falando sobre sermos multidisciplinares. Quando a gente fala assim do comitê de Covid, são os professores da Faculdade de Medicina. Não. A produção daquele comitê, do boletim que eu te mando, na maior parte do pessoal da estatística da universidade, né, dos matemáticos, todos os professores, doutores, que não pararam um minuto de trabalhar durante esse tempo todo, produzindo os dados, né, epidemiológicos, que é importantíssimo, até para você agir, é interessante você ter esse mapa estatístico. Isso é uma estratégia de saúde. Nós produzimos lá no I7, né, você fez parte, do professor Faisal, não sei se você lembra. Eu não tive aula com o Faisal. Professor Jairo e todos os outros professores lá, né? A produção das face shields, nós distribuímos 5.000 face shields. Adquiriram aquelas impressoras 3D, aquelas CNC foi. confeccionar. Nós conseguimos uma doação, a Unimed Três Vales doou 4 impressoras 3D e insumos para que fossem produzidos, distribuídos. Nós distribuímos tanto para aqui quanto para o Vale de Jequitinhonha todo, né? As face, eles não pararam de trabalhar. Vocês que mexem com tecnologia, vocês sabem disso. Eles fizeram um protótipo que veio de fora e produziram, foi aprovado pelo pessoal da área da saúde. E é aquilo que a gente estava falando. A gente se reinventa nesses momentos, né? Com certeza. Quem tem um pouquinho de consciência, a gente não consegue ficar parado. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí eles falaram assim, gente, o que está acontecendo? O que está faltando? Não tem EPI nos hospitais. Não tinha, no início não tinha nada. Estava faltando máscara, estava faltando tudo. Também o uso desses materiais, porque eu tenho uma prima que é pediatra lá em Valadares, e ela ainda estava fazendo ela estava mudando para Valadares, estava fazendo alguns atendimentos em Belo Horizonte. Ela tinha acabado como é que é o nome, gente? Ela fez a pediatria e a... Oi? A residência lá no CTI de pediatra. Sim. E aí acho que, tipo assim, ia entrar no quarto e vestia aquele aparato todo, lá, fazia o atendimento, aí saía, tirava aquilo tudo, ia pro outro quarto, tinha que colocar. Então, assim, utilizava não sei quantos EPIs que obrigatoriamente tem que ser descartados, né? Porque senão você vira uma fonte de ou higienizado, vetor, né? Então, assim, utilizou-se muito de uma maneira que ninguém imaginava, né? Então necessitou dessa produção. Né? Isso começou, a primeira reunião que a gente teve foi final de março, logo depois que fechou tudo. Nós tivemos uma reunião a pedido da Defensora Pública com o chefe do CTI, ela preocupada com o que
a doutora Lígia, que apoiou bastante, né? E o que estava se necessitando, né? Foram todos os chefes de CTI. A primeira coisa que eles falaram, nós já trabalhamos colapsados, não esperem colapsar o sistema da nossa região, porque nós já trabalhamos assim, né? Sempre faltou vaga de CTI aqui. E eles disseram, eu não quero só mais respirador, eu não quero que chegue. Eu quero que a prevenção seja trabalhada. Não necessite da UTI, não, né? necessite, não quero ter lá 30 máquinas de CTI, eu não quero que as pessoas cheguem lá, que precisem de chegar nessa situação. A CTI é o último, depois da CTI é só a morte. É só a morte. Então essas pessoas, aí imagina a saúde mental desses profissionais de saúde, que a qualquer momento poderiam receber pacientes contaminados sem EPI. Eu não tenho máscara, eu não tenho nada para me proteger. É assim, você jogar o soldado para a guerra sem arma, né? Sem arma não, né? Você botar ele aparente com a placa, atira em mim. Atira em mim o alvo. É um alvo. Então, assim, você imagina. E aí, eu lembro que o pessoal do I7 falou, gente, a gente pode produzir aqui os face shields. Porque, por exemplo, a Unimed não conseguia comprar. Não tinha de onde comprar. Não tinha fornecedor produzindo o suficiente. E aí, conversando, o professor Faisal falou, olha, a máquina de face shield é muito lenta, né? Ela a produção é muito lenta, a gente não consegue produzir muito. Aí eu falei, a gente tem que pedir. É aquela parceria que a gente falou da iniciativa privada, que ela, lógico, que ela não interfere no andamento da estrutura institucional pública, mas ela apoia. Então, a Unimed, né, a gente apresentou o projeto para a Unimed, imediatamente a presidente da Unimed falou assim... Prontificaram. Vamos fazer a doação das impressoras para produzir mais face shield, né? Porque querendo ou não, isso seria um impacto até bom para eles, porque você diminuindo a incidência da contaminação de Covid da cidade, você não onera, não enche lá o PA deles. Né? Exatamente. Eles não vão ter um aumento na demanda. Exatamente. É um investimento na prevenção. E quando a gente fez a proposta do laboratório de testagem, né, que já era a única região em Minas, que não tem laboratório de testagem para Covid, né, vai para Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? É o Hermes Pardini que faz? É o Spardini e a FUNED, né? FUNED, isso. E aí a gente fez essa proposta do comitê e hoje está em construção, né, nosso hospital. Né? Assim, nós tivemos aí os professores da universidade trabalhando, todos, né? O coordenador geral, que é o professor Leonel, que é o brigão maior, ele que bota para quebrar. Leonel, daqui uns dias eu vou colocar ele aí. Tem que trazer. ele... O problema é o Leonel também, que não dá para ser um episódio só. Leonel tem que ser uns 3. Tem que ter vários. Tem que ser uns 3. Mas assim, eu fui assim, parceira dele, sabe? Assim, ele idealizava e a gente não pode ter medo de fazer, né? Não. E a gente juntou vários outros, né? O pessoal do nosso grupo de extensão, que é o GEPAF, né? Que é o projeto meu e Juliana. E aí conseguimos fazer, né? É luta, é tudo. Mas quando a gente tem a formiguinha, né? Que fica aqui, o grilinho, não consegue ficar parado. Então a gente faz. Então, por quê? A gente entende que é a responsabilidade. Universidade, você estudou em universidade pública, você sabe disso. Qual é o pilar da universidade pública? É pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. É o quê? O que é extensão? Devolver para a população o que a universidade recebe. A questão da administração pública é essa. É que a gente tem o privilégio de receber o conhecimento para ele ser devolvido devidamente para a população. É por isso que essa universidade está aqui, nessa região. Para devolver, né? A primeira aula, a primeira aula que os nossos alunos têm, aula magna, né? Sobre a história da Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Né? Aqui que vocês vão estar durante 6 anos. É essa população que vocês vão assistir. Isso, eu vou compartilhar um negócio aqui. E você pode até conversar com o Pedro a respeito disso depois. Que a gente teve a oportunidade de estudar sobre a história da nossa região no ensino fundamental ainda aqui. Não sei se você chegou a conhecer, a gente tinha um professor, Bruno Bento, e
a gente aprendeu assim muito sobre a estruturação, a primeira expedição para fazer a medição do vale, o projeto que existia de se construir uma prisão, porque aqui não tinha para onde o cara fugir por causa da bacia hidrográfica. A gente aprendeu isso desde o início. Eu acho que isso foi uma coisa que privilegiou muita gente. E eu acho que... e cria uma consciência de você querer... É até um sentimento um pouco ufanista, assim, de você defender o lugar onde você mora, de você lutar para que as coisas aconteçam aqui. Exatamente. Né? E que todo mundo tenha acesso. Não é só você receber as coisas. Exatamente. A gente sabe que até assim, profissionalmente, se você não souber o contexto demográfico, social, antropológico, de onde você está, como é que você desenvolve sua pesquisa para você oferecer seu trabalho? Não existe. Você precisa da sociedade para conseguir desenvolver. Você precisa da sociedade para desenvolver isso, né? E o problema é que a gente também viver nessa região pobre, uma região que as pessoas têm pouca informação, deixa todo mundo mais vulnerável. Deixa desejando isso aí. Nanda, não sei como que você está de tempo aí, eu sei tá que tranquilo. você está meio corrida aí. Sai um pouco dessa seara aí que a gente está falando da saúde. Eu queria que a gente conversasse um pouco, até para quem, né, possivelmente estiver assistindo aí e não conhecer, um pouquinho sobre o projeto Mulher Livre. De violência. Né? De prevenção de violência contra a mulher. Você falar um pouquinho aí como é que está esse projeto, né? Eu já conheço o projeto, já estou familiarizado com o projeto, já tenho contato com essa turma toda aí, com Fernanda, com Juliana, com todo mundo. Aí só a gente falar um pouquinho para a galera que estiver vendo aí, conhecer esse projeto, né? Que é uma iniciativa muito legal. Sim. Né? Como que está o projeto hoje, como que vocês estão atendendo, como que está o funcionamento, até em relação ao Covid, né? Que sim. deve ter diminuído aí as reuniões que vocês fazem e tudo mais. Ficaram ainda estão, né, suspensas as reuniões. Mas então, o grupo ali no WhatsApp, tudo, vocês ainda estão... as ações todas, né? Juliana está fazendo muita live, né, também. Eu vejo lá no Instagram. Lá. Assim, o projeto MLV, ele iniciou... a gente fazia parte de um grupo de mulheres aqui, né? Que era um grupo que veio das organizações sociais, né? E populares, né? De mulheres. E aí, Juliana é cabo, para quem não sabe, ela é cabo da Polícia Militar há 10 anos, né? E é assistente social, formada na FVJM, inclusive, né? Agora, recentemente, estava fazendo até doutorado lá. E ela faz doutorado na Federal Fluminense. E ela é uma estudante de gênero e ela já atua nessa questão de prevenção à violência contra a mulher dentro da polícia há um tempo, né? E ela é inteligentíssima. Foi um projeto, inclusive, que, se eu não me engano, foi iniciativa dela, né? De criar uma unidade aqui dentro do batalhão. Exatamente. O projeto é idealizado por ela, né? Desde 2016 que ela vem trabalhando no projeto. E era vinculado porque ela trabalhava na patrulha de prevenção à violência doméstica. Então, através desses dados, dessa oportunidade de ter contato com as mulheres vítimas de violência, ela desenvolveu esse trabalho. Esse trabalho hoje ele é um projeto de pesquisa, né? É um grupo de extensão, vinculado ao grupo de extensão em agricultura familiar, né? Que é o GEPAF, que eu faço parte da equipe técnica, ela, Leonel, lá na Federal. E desde 2016, o projeto passou a participar. Eu entrei no projeto no final de 2017 com ela. E participou de alguns editais no Brasil e principalmente aqui em Minas para conseguir apoio. E um dos projetos foi a AFAS, que é a Associação Feminina de Assistência Social e Cultura da Polícia Militar, que é um órgão que foi criado na ditadura militar para apoiar projetos sociais e para apoiar, na verdade, os policiais militares naquela época, que eles tinham muita dificuldade, né? Apesar de chamar ditadura militar, era só o alto escalão que tinha privilégio. Então, hoje ela é presidida sempre pela esposa do comandante-geral, né, da Polícia do Estado.
E eles fazem um concurso premiando iniciativas sociais de policiais militares. E aí ela escreveu o projeto, foi aprovado, né, no estado, ganhamos um prêmio. E aí nós ganhamos alguns recursos em materiais, né? Nós ganhamos alguns recursos. E aí a gente começou a fazer um trabalho de campo, que até então era um trabalho informativo, de prevenção à violência doméstica e prevenção à violência contra a mulher. A gente fazia palestras, Juliana falava nas populações ao redor aqui, né? Falava nas universidades. Era aquela época que tinha as reuniões lá no Cedro, né? Isso. Aí, em 2018, é que começaram as reuniões no Cedro, porque aí o projeto passou a levar para campo, para começar a atuar a campo, com as mulheres diretamente, não só as mulheres vítimas de violência. Como era o grupo de extensão da universidade ligado à agricultura familiar, o projeto resolveu levar isso para as mulheres rurais, porque acreditamos que são as mulheres mais silenciadas, né? A violência no campo existe, como aqui, mas é menos visto. E aí nós iniciamos em 2018 esse projeto lá, formamos a Associação do Cedro, e aí, em consequência a tudo isso, todas as reuniões que nós fomos fazendo, levando informação, porque o intuito é levar informação. Né? Só se previne levando informação. Se você não sabe que é violentado, você não... É educação. Né? Você não detecta, você não vai denunciar. E lá, esse grupo é maravilhoso. É um grupo de mulheres, nem todas lá sofrem violência doméstica, né? Na associação na Barra do Cedro. E aí nós conseguimos levar... elas hoje entendem a violência doméstica, entendem que elas conseguem os direitos, porque a questão de gênero é muito mais complexa do que só a violência, né? Não é só menino veste azul e menina veste rosa, né? A questão é muito mais complexa do que isso. Todas essas mulheres e que a gente leva a informação, por exemplo, de que a mulher não necessariamente é feita por serviço doméstico. Isso na zona rural, então, é muito forte, mais né? Carregado, né? A cultura lá... Exatamente. Não é igual nos grandes centros hoje, onde a mulher já tem muito mais conhecimento de que ela tem o mesmo direito que o homem, e ela pode fazer o que ela quiser. Isso, exatamente. E mais acesso à segurança, né? Lá não tem polícia. Saber, né? Que caso aconteça isso com ela, como que ela deve se portar, a quem ela deve recorrer. Isso é um passo de formiguinha, assim, porque ainda falta muito, sabe? Muito. Já são... Eu acho que se for pegar o início aí do projeto da Juliana com a patrulha de prevenção, já são 4 anos já, né? Já, desde 2016. Já são 4 anos. Então, ó, pra você ver, começou lá com a patrulhinha e tudo, e olha... Né? Nós ganhamos o prêmio no Fórum Nacional de Segurança Pública, representando aqui a patrulha de prevenção doméstica e o projeto, através do 19º Batalhão. E Juliana foi receber esse prêmio em Brasília. Eu lembro, acho que eu vi e assim, Instagram, né? O trabalho... Além dessa questão da segurança, eu vejo também que as outras oficinas que vocês forneceram para elas, igual aquele projeto das bolsas, cara, poxa, assim... Teve gente lá que eu vi que tinham algumas mulheres que nem não enxergavam a possibilidade de trabalhar para fora, se viam dependentes até da renda do marido e não enxergavam outra maneira, e aquelas oficinas eu vi que forneceu até uma perspectiva para elas e segurança para elas saberem que podem ser independentes. O intuito até no início não era, lógico, que a gente faz essa questão do empoderamento feminino levando a geração de renda, né? A geração de renda é uma forma da mulher ter liberdade para sair de uma situação de violência. Mas nós iniciamos lá, foi muito interessante. Nós levamos, porque assim, você não usa a mesma linguagem em todos os locais, né? Você não pode levar uma linguagem academicista para um lugar diferente. Onde as pessoas, né? Você tem que saber falar essa língua. E Juliana faz isso muito bem. Muito bem. Ela é a especialidade do estudo dela, né? Essa questão. A formação e a alma dela são assim. É verdade. E aí, nós levamos para elas uma arte que foi desenvolvida na ditadura chilena, que chama arpileira, não sei se você ouviu falar. Eu lembro disso, você me mostrou. E aí, a gente deu isso para elas bordar, era uma forma delas
expressarem o sentimento, a vida delas ali. E aí, quando a gente ia fazer as palestras, a gente levava essa arte delas. E o pessoal começou a querer comprar. Não, isso não vende e tal. De repente, a gente entendeu isso, como elas poderiam montar uma associação e um grupo de geração de renda. E aí elas passaram a fazer. E quando o material começou a acabar, porque a gente ganhou da AFAS esse primeiro material, nós fizemos a campanha, que foi bem emblemática, inclusive, né? Que foi a campanha das fardas. Nós pedimos as fardas antigas dos militares e elas passaram a fazer de farda, que foi um emblema. Você imagina o que é você falar de violência estando numa farda, né? Esse estereótipo de violência também, que é um outro lado. E isso fez muito sucesso por causa dessa dicotomia, ao mesmo tempo aproximando, mostrando que a polícia não precisa, não é isso. Não é isso. Né? Nós temos Juliana como exemplo. Com certeza. De militar, né? Então, isso foi muito interessante. E hoje, assim, a gente já mandou farda, as bolsas de farda para o Canadá, no Rio, o pessoal manda foto. Eu lembro, você comentou. E isso traz o quê? Visibilidade, isso é importante. Porque quanto mais gente ouvindo a informação sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a mulher, mais gente propaga isso também. E aí, assim, a gente está agora esse ano ficou difícil, mas a gente está num patamar de expandir o projeto, porque o projeto, ele não pode ficar só no Cedro. O projeto MLV é uma coisa, a Associação das Mulheres do Cedro é outra. O projeto assiste elas, mas elas são independentes. Mas tem outros locais que a gente quer ir. Existem outras associações. E aí a gente precisa de gente comprometida para ajudar, porque 4 mãos só não assim, consegue. Eu creio que tem muita gente aí que, né, se tiver interesse de conhecer, dá uma procurada aí nas redes sociais da Fernanda, da Juliana também. Do projeto MLV. Às vezes você tem aí, né? A pessoa tem interesse, tem a mão de obra, ou tem recursos, né? Igual essa questão aí, eu acho que é uma coisa muito válida. Nós já temos muitas pessoas envolvidas, assim, a gente tenta, o intuito é formar a rede de proteção, né? O Léo Cambuí fez um trabalho fotográfico muito bacana para vocês está lá. Fazendo ainda. Pois a gente abusa de Léo Cambuí. Não, mas aquilo ali... Eu como fotógrafo, eu sei a importância que tem fazer esse tipo de trabalho. Esse ano mesmo eu tive experiências assim, acompanhando as regiões mais pobres na cidade de Araçuaí e de Malacaxeira. Esse registro é importantíssimo. E faz parte do nosso papel social. Sim. Entendeu? Então, eu sei que tem muita gente aí que às vezes pode ajudar e até levar isso para outros cantos, né? Porque o benefício de ter um projeto desse para essas pessoas que estão sendo beneficiadas. Mostra como isso é tudo na vida é multidisciplinar, né? Eu lembro quando a gente começou, porque a gente fazia nossas fotos de celular, né? Quando o Léo começou a ir, vocês, artistas, né? Vocês têm sensibilidade para captar o momento. Era muito diferente. As primeiras fotos que ele revelou pra gente, a gente chorava, gente. Assim, a sensibilidade. Você tendo uma pessoa, eu não digo nem a questão, você tendo uma pessoa para ficar por conta, para buscar os momentos, aquela emoção, porque, poxa, eu imagino para uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de assistência em relação a isso, e talvez era um drama para ela, você chega e mostra que tem um caminho, é um impacto muito grande na vida dessa pessoa, porque ela fala assim, a coisa que mais me preocupava no mundo, agora eu sei que tem solução. Exatamente. Você não faz isso sozinho, né? E é engraçado que Léo, ele é o único homem no projeto. E ele conquistou as mulheres, assim, porque nossas reuniões não vão homens, né? Era só o Sargento Fábio que ia, porque ele era da patrulha. E mesmo assim, né, com um pouco de reserva, ele também conquistou, mas Léo era participante do projeto, né? E foi difícil as mulheres aceitarem ele, foi muito engraçado. Ainda mais ele, assim, que quem não conhece, assim, você vê que ele é aquele cara assim...
Mas Chega no velho, final, não, depois mas que elas viram o, depois que você conhece, você sabe o que ele é um resultado cara do trabalho. incrível. Ele gravou os vídeos de depoimentos, né, das mulheres lá e a gente pretende fazer um documentário em relação a isso. Né? Aí foi muito bacana. Eu sei que essa turma aí, cara, você, Juliana, Felipe, Leonel, vocês são uma turma assim que eu vejo que às vezes ninguém vê, mas o quanto vocês trabalham em prol das pessoas da cidade. É nosso, nosso trabalho, né? E nossa obrigação também, né, Gil? Vocês são exemplos de pessoas que cumprem o papel social. Com certeza. Assim, acho que se todo mundo fizesse um pouquinho do que vocês fazem, eu tenho certeza que nossa região, nossa cidade, as pessoas, e até né, disseminando isso tudo. Tem muita gente, assim, sabe? Quando a gente está mais ou menos nesses papéis, a gente vê a gente tem contato com muita gente. E a gente também, quanto mais a gente trabalha nisso, mais a gente se sente incapaz de fazer. Assim, nossa, eu poderia ter feito muito mais. Eu não alcanço tamanho, assim, tem gente que faz muita coisa, né? Com muito mais categoria, inclusive. Mas é impossível a gente não reconhecer o que a gente recebeu, né? E não devolver. É um pouco de... É ser muito... Egoísmo, né? Egoísmo, a gente não devolver. É obrigação, eu acredito que seja obrigação, sim. A gente devolver para o povo, para a sociedade. Eu falo sempre na universidade com meus alunos, né? Essas pessoas estão aqui, principalmente, como a gente estava falando do SUS, elas não estão aqui pedindo um favor, né? É um direito delas. Elas são, muito mais que direito, elas são merecedoras de ter acesso a isso. Isso em todos os aspectos, né? Em todos mesmo, inclusive em vocês, em relação à arte, né? A gente não quer só comida, né? Comida, diversão e arte. Porque a arte tem um papel muito importante nessa questão do psicológico. O entretenimento em si. Se não fosse a arte nesse momento de pandemia, seria de nós, né? Nossa, sim. Eu nem imagino, porque eu sei o impacto que isso tem na minha vida, questão de música, filme, outros tipos de entretenimento que a gente não estava tendo na pandemia, assim, questão de, poxa, shows e mostras de cultura. Poxa, cara, e quem isso tem impacto na vida da gente. Quem tem a sensibilidade para a arte igual você tem e tal, isso Obrigado. Você sabe, quando você me chamou, eu falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Roberto você dá aula para a turma de 60 lá da Federal? Não, isso aqui não é nada para você. Não, quando a gente está no nosso nicho é mais fácil. Mas assim, do que a gente falou que você não domina? Não. Tudo que a gente falou. É porque a gente aqui, você me deixou à vontade para falar. Não me deixei à vontade não, que você sabe que a gente conversa. Mas se eu fosse conversar com você de jiu-jitsu, se eu fosse conversar com você de pedal... Aí a gente ia falar que a gente precisava, né? A gente precisava treinar mais quando a gente podia, né? Não tem um dia que eu não tomo puxão de orelha aqui. No dia de Roberto, puxão de orelha porque... Nosso nutricionista lá e a gente pensando em fazer a próxima edição, a Hype Gastronomia, que é aquele caderno só de comida. No de Léo, ele puxou minha orelha, porque eu vendi meu piano e não tô tocando mais nada. Agora você puxou minha orelha aqui, porque eu não tô treinando jiu-jitsu. Não é? Pois é. Todo dia eu vou tomar um puxão de orelha, mas faz parte, que é bom que eu vou correr. É bom que a gente não te deixe em paz, né? Aí uma hora vai. Mas eu também preciso disso, dessa... Mas essa questão também. Né? Mas você sabe que essa coisa, até essa afinidade que a gente tem, né, tem a ver com a arte. O jiu-jitsu, a gente sabe que o jiu-jitsu é muito mais do que só uma arte marcial, né? Depois o Felipe vai vir falar sobre a importância que tem, todos os projetos sociais aí que a gente tem o Félix lá no Vale do Jequitinhonha, aquele projeto dele que é muito interessante. Aqui também projeto Absai lá no 19º Batalhão. Então a gente que tem esse contato, a gente sabe o quão importantes são essas questões. Como foi. E assim, eu sei que não vou chegar aos pés, né? Mas que eu fiquei babando na entrevista dos dois. Falei, gente, que nós batemos vou lá passar vergonha, mas apesar da chuva, foi até bom, porque geralmente aqui faz bastante calor, essa chuva... Eu fiquei preocupado
né, saindo um pouco lá. Eu fiquei preocupado da gente ter que ir lá pra cima e fugir um pouco desse cenário aqui, porque eu gostei, assim, esse cenário aqui é ótimo. bem aconchegante, assim, dá aquela impressão, assim. Gostei da ideia de Roberta da Carminha. Deixa o projeto evoluir mais aí, que aí a gente vai ter condição de fornecer o negócio aqui. Não, mas eu só tenho que te agradecer, Gil, você ter lembrado, né, de assim, mim. Eu falo que eu tenho uma lista, né, da galera, que independente se der certo ou não, são pessoas que eu quero chamar, porque são pessoas que eu sei que tem valor a agregar, e se você produzir esse conteúdo, eu consumiria. Assim como o trabalho que você faz, seus projetos, você sabe aí que eu acompanho. E essas pessoas que eu quero trazer aqui são pessoas que, se produzissem conteúdo, eu consumiria. Então eu estou produzindo um conteúdo que eu gostaria de ver. Eu não estou produzindo um conteúdo para me expor. Sim. Eu estou produzindo uma coisa que eu gostaria de ver. Porque é por isso que se não tivesse também, acontecendo né? isso aqui, eu gostaria de ver você produzindo isso aqui. Sim. Falando sobre esses assuntos, produzindo, levando esse tipo de informação, entendeu? É por isso que flui também, né? Flui bastante. Só para terminar, lembrando que eu já fui sua assistente, né? É verdade. Na produção de um vídeo. Fui motorista. Foi motorista, a gente fez aí um vídeo, né, do Pedro, meu amigo, namorado de Fernanda, preparador de carros agora, né, PNR Performance, tá bombando lá em BH. Bombando. E a gente fez um vídeo, e aí Fernanda Me era sequestraram. motorista do Câmera Car, né, que é o carro onde eu estava operando a câmera, ela era motorista. Então ela Muito chique, já tem gente. experiência aí na produção audiovisual. Me senti. Foi bacana. Foi aquele bacana, dia, né? Foi bacana. ficou ótimo. Estamos precisando produzir mais uns daqueles lá para o menino ficar feliz. Foi muito bom, Gil. Nanda, quero te agradecer de todo o meu Eu coração te agradeço, por você ter viu? vindo. Apesar da chuva aí, eu acho que a gente produziu um negócio bacana. Quero frisar que o espaço está aberto sempre que você quiser. Se Obrigada. quiser, tiver algum projeto novo, alguma coisa da faculdade ou até aí dos projetos, né? Depois a gente vai conversar aí para trazer aí essas outras pessoas que a gente falou. Felipe eu já acreditado, mas também trazer Leonel, trazer Fernanda, trazer Betinho, trazer Juliana, trazer todo mundo aí. E você quer utilizar o espaço aí para falar mais alguma coisa, dar alguma mensagem, divulgar algum projeto aí, você fica à vontade. Você já divulgou todos os meus projetos. Só agradecer mesmo, Gil. E você sabe que a gente... Eu vim porque era você. Que eu não sei falar muito, Então, não de sou boa de antemão, entrevista. Eu vou te chamar de novo daqui a um tempo. Você vem? Não, eu tá venho. firmado o compromisso? Então beleza. Vem. Traz a carninha que a gente vem. Tô brincando. Então tá firmado o compromisso, então. Obrigada demais, Gil. Além disso, foi bom te ver, né? Tem tempo Pois que a gente não se que viu. ficou aí a pandemia toda sem se ver. Todo mundo Às vezes isolado, que Pedro né? veio aí, a gente não teve conseguiu. contato, né? Mas é isso aí. Bom, galera que assistiu tudo aí, assistiu até o fim ou ouviu nas plataformas, quero agradecer aí sua paciência, seu interesse. Lembrando que eu tive uns problemas técnicos aí com o computador na semana passada, porém, para você que está assistindo aí, nós estamos em todas as redes sociais de podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, todos eles, e tô soltando clipes, né, os cortes aqui, melhores momentos no IGTV, no Facebook e no YouTube. Lembrando que no Facebook e no YouTube eu coloco o vídeo na íntegra também. Se você gostou, eu não sou muito de pedir para compartilhar, mas se você acha que tem alguém aí que vai gostar de ver esse conteúdo, manda para ela, se inscreve aí nas nossas redes sociais, acompanha, dá um feedback pra gente aí. O pessoal já deu um feedback aqui, já tirei um tanto de fio, já escondi umas bagunças que tinha ali. Então, dá um feedback aí. Se você tem indicações de pessoas que você acha que vai ser interessante estar aqui trocando esse bate-papo comigo, só falar, manda aí nas redes sociais. Eu sou uma pessoa bem acessível. No último vídeo eu falei acessível, não é? Acessível. E agradecer mais uma vez a audiência de vocês aí. Um forte abraço, uma boa semana para vocês e até mais. Falou. Volta.